Olá para vocês que estão nos acompanhando aí nas plataformas de áudio e de vídeo. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Conecta, Conexões que Transformam. E para dividir a bancada comigo hoje, estamos aqui com Camila Paiva. Oi, Seja pessoal. bem-vinda, Camila. Muito obrigada. A gente está aqui para mais um programa e eu espero que a gente possa ter uma mesa de bate-papo muito legal. Com certeza. E antes da gente começar, eu quero só dar um recadinho para vocês que são alunos do Centro Universitário FMU FIAM-FAAM. Fica ligadinho aí, porque no programa de hoje, lá no finalzinho, a gente vai disponibilizar para vocês o QR Code com acesso exclusivo para o Clube de Vantagens. E para você que ainda não é aluno FMU FIAM-FAAM, só tem uma coisa a dizer para você. Corre lá no portal.fmu.br, que você vai dar uma olhadinha lá em todos os cursos que a instituição tem para oferecer. São cursos de graduação, são cursos de pós. Camila que está aqui sabe muito bem, né? Porque Camila Agora é eu sou aluna. Formada, mas sempre levando em consideração que toda essa trajetória dentro da FMU foi muito importante para receber muitas experiências e aprendizado enorme. Então tá aqui, gente, vocês estão vendo o exemplo vivo de uma ex-aluna formadíssima agora, nota 10 no TCC, né, Camila? Isso mesmo. Que se formou aqui na FMU FIAM-FAAM. Então, se eu fosse você, eu não perdia mais tempo. Entra lá, portal.fmu.br, dá uma olhadinha, porque nesse semestre a FMU FIAM-FAAM tá com descontos e ofertas exclusivos, tá? Para você começar aí o ano já bem, começar aí com a sua graduação, colocando a tua carreira aí para decolar, porque a gente sabe, né, que é importante a gente focar na nossa carreira e ter uma formação profissional. E com certeza na FMU FIAM-FAAM você vai encontrar o curso perfeito para você, certinho? Você que é aluno, como eu já falei, se acompanhar a gente até o final do programa, a gente vai disponibilizar o QR Code para que você possa entrar lá no Clube de Vantagens, tá? E poder resgatar o seu cashback para compra nos maiores e-commerces do país. Então, o programa de hoje tá belezinha, hein? Camila, Promete, ele promete. Tá o programa incrível. de hoje promete. Por quê? O que a gente vai falar no programa de hoje? Eu deixo aberto para você. No programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho de carreira. Nós vamos explorar também um pouquinho do conceito do lifelong learning, né? Que é um conceito aí que tá na boca de todo mundo. Então, o que a gente faz quando a gente quer saber mais do assunto? A gente chama um especialista, não é mesmo, Camila? Exatamente. Nada melhor do que uma pessoa que já é especializada na área para explicar pra gente como funciona, Exatamente. Certo? Então, para nos orientar melhor, para conversar sobre isso com a gente, nós chamamos aqui ele, que é formado em Relações Internacionais pela FMU FIAM-FAAM. Ele é mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Atualmente, ele atua como coordenador de Tech Talents na Alura. Senhoras e senhores, com vocês, Atílio Santos. Seja muito bem-vindo, Atílio. Atílio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Primeiramente, queria agradecer tanto a Sheila quanto a Camila. É um prazer estar fazendo esse conteúdo com vocês. É um prazer estar batendo esse papo. Eu acho que para quem está escutando o podcast, você sabia que no Brasil a gente é uma das populações que mais escuta podcast no mundo? É mesmo? É um dos No que Brasil? mais consomem podcasts no mundo. E tá aí por quê, né? Geralmente a gente tá no metrô, a gente tá indo na academia e a gente quer escutar alguma coisa. E o podcast, ele te dá a possibilidade de você não só ver, né? Mas sim escutar. E você vai escutando, às vezes você tem aqueles podcasts até no próprio Spotify e outros players, né? Você consegue pegar aquele finalzinho de ano, você consegue ver quais são os seus podcasts favoritos, etc. Nossa, isso é demais, né? Aquela retrospectiva de final de Exato. ano, eu adoro. Sim, virou também um grande método de aprendizado, uma ferramenta, porque muita gente procura idiomas, histórias e por aí vai. Totalmente. E aí a gente acaba ficando até familiarizado com aquela voz, né? A gente sente sente aquele sentimento de pertencimento com aquele conteúdo. Então, eu estou muito feliz da FMU estar inaugurando, né, esse tipo de conteúdo, esse tipo de forma de ampliar conhecimento. Exatamente. E é esse mesmo uma das grandes missões, né,
da instituição, da FMU, né? Que é levar conhecimento para a Sim. sociedade, né? Formar cidadãos através da educação, né? Então, a gente fica até super orgulhoso, Sim, né? perfeita colocação. Acho que é aquele famoso ditado, né? Conhecimento é poder. Exatamente. Então, Totalmente. tenha o poder sobre a sua carreira. E Exatamente. isso é um Isso é pouquinho do que a importante. gente vai falar no nosso conteúdo de hoje, né? Exatamente. Então, para a gente já começar, Tílio, conta um pouquinho para gente da sua história, da sua experiência, da sua conexão aqui com a FMU Fianfaan, né? Porque, para quem não sabe, Atílio, ele também foi aluno daqui, né? Fez relações internacionais aqui, trabalhou aqui também com a gente. Então, conta um pouquinho aí pra gente a sua história, Tílio. Bacana. Dos papos que eu estava pensando aqui em trazer para quem está escutando, é exatamente ter esse sentimento de conexão, né? Eu acho que quando a gente tem esse sentimento de conexão, o conteúdo acaba chamando até mais atenção. Então, talvez que para você que está escutando não vai ter tanto sentimento de conexão, mas para as alunas e os alunos que estão escutando, eu acho que sim. Porque eu sou relativamente recém-formado, né? Me formei lá em 2018. Então não Eu me faz. formei em 2018 também. Olha. Mas vamos lá, né? O que aconteceu? Sou aqui de São Paulo, né? Na verdade, de Santo André, a região do ABC. Fiz o meu ensino médio na ETEC. E aí eu fiz um ano de cursinho e eu tinha essa vontade, sempre tive essa vontade de fazer relações internacionais, porque os conteúdos me chamavam a atenção, né? Falar um pouquinho sobre história, geografia, política, relações com outros países sempre me chamam muita atenção. E aí eu prestei para algumas instituições e os cursos na época de relações internacionais não eram tanto ofertado como se oferta hoje. E algumas instituições que eu prestei, né, ou eram muito longe, ou tinham um custo muito alto de se viver porque era em outro estado. E aí meus pais falaram, você precisa começar a fazer a sua faculdade, fazer a sua vida. E eu falei, tá. E eu nunca fui de desistir dos meus sonhos. Eu falei, eu não vou desistir de fazer relações internacionais. E aí eu comecei a pesquisar os poucos cursos que tinham aqui em São Paulo, porque eu sabia que era um custo que eu podia arcar. E aí algumas instituições eu fui visitar, né, fui conhecer, e entre elas a FMU. E aí você sabe quando você vem no primeiro momento, assim, e você fala, que lugar diferente. Não sei, bate diferente. E aí na época, quem era o coordenador do curso era o professor Furriela, que é atualmente o nosso VP acadêmico. Sim. Né? E eu falo que nada acontece por acaso. Na semana que eu vim, estava tendo a semana de relações internacionais. Que para todos os cursos, sempre tem essa semana do seu curso. Sim, todo semestre. Né? E aí foi ótimo, porque eu conversei com várias pessoas da área, o professor Furriela apresentou o curso, falou dos intercâmbios, falou das possibilidades, comentou da instituição, da importância do curso para a cidade de São Paulo, para o Brasil, e falou, vamos lá subir para assistir as palestras, as mesas redondas. Então, eu saí já com aquele sentimento de aqui, eu quero fazer. É aqui. E era perto de metrô, era um curso que eu podia arcar, estava em São Paulo, então tudo casou para ser aqui. E aí eu comecei, né, a faculdade, comecei o meu curso de graduação. E uma coisa eu tinha na minha mente, né, eu acho que isso vem, da minha criação, dos meus pais, de que você tem que se relacionar bem, você tem que falar bem, você tem que ser uma pessoa agradável, né? E eu sempre tive isso no meu ser. E aí, lá nos primeiros semestres, eu tentei me relacionar, e o curso de RI, como a FMU tem muita tradição disso, né? Então, tem as atléticas, tem os centros acadêmicos, tem os eventos, e eu fui participando. Isso mostra o quê? Mostra a sua proatividade, mostra que você está engajado, que você não está ali só para sentar na cadeira, escutar e ir embora, entendeu? E aí, o professor Furriela começou a ver essa produtividade, ver que eu era uma pessoa que estava engajada. E na época, aqui estava abrindo que hoje a gente conhece como FMU Carreiras, mas na época era o Global Office, que era o departamento de carreira e internacionalização da instituição. E abriu uma vaga ali. E eu já estava no final do primeiro ano, minha mãe falou, olha, você precisa começar a trabalhar, ajudar também com o custo da mensalidade, que a gente sabe que vai subindo, isso é normal, isso acontece. Eu falei, tá bom, né? E era o que eu queria. Esse sentimento de pertencimento, ele vem com o trabalho também, né?
E aí eu passei por um processo seletivo, 2 eu tava, e aí eu passei em 2 processos seletivos. Só que aqui na FMU eu tinha a possibilidade de ou só ter a bolsa de funcionário, né, que existe essa possibilidade, ou eu poderia dar um pouquinho a mais do meu esforço, ou seja, eu teria um trabalho de auxiliar administrativo ali e ganharia a bolsa. Ou seja, para quem estava no começo da carreira, jovem, né, eu estava lá com meus 18, 19 anos, você já tem um salário, não tem o custo da faculdade, meu, aquilo lá caiu como Uma luva, uma né? luva, um sonho para mim. Eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu entrei e já trabalhei com pessoas fantásticas, não trabalhava diretamente com o professor Furriela, né? A gente tinha algumas relações ali em alguns eventos, alguns Sim. trabalhos, mas todos os meus liderados, né, os meus líderes, foram pessoas fantásticas, que me ajudaram a crescer e me desenvolver. E eu fui aos poucos criando cada vez mais esse sentimento e essa vontade de estar no lugar de educação. E ali eu desenvolvi, criei projetos, eu tinha muita liberdade. Então, eu falo que o carinho que eu tenho na FMU não é só pelo curso de Relações Internacionais, que, enfim, me abriu muitas portas, tive contato com professores fantásticos também, mas a parte do meu trabalho, né? Então, Toda a experiência, né, exatamente. que ele trouxe junto. Porque quando você começa a fazer o curso aqui, eu não estou falando porque eu fui aluna, né? Enfim, mas a gente sente mesmo esse envolvimento, né, sim. de toda a comunidade. É muito louco isso, porque bate totalmente. Quando você tá dentro da área que você escolheu mesmo, que claro que durante o processo a gente tem as aulas e tudo mais, Normal. mas todo mundo sabe como funciona. Uhum. Mas você. A situação de você fazer as atividades, aquelas práticas, eu acho que deixa tudo um pouco mais significativo. Então, principalmente quando o seu projeto ele tá pronto, você fica com aquele sentimento de tipo, caramba, deu certo e tá incrível, a gente se esforçou muito e hoje a gente tem aqui o nosso resultado. Exatamente, Camila. É isso. Você se sente parte daquele Sim, lugar e te dá exatamente. aquele gás. É aquele Sim. gás gostoso que você fala, meu, é isso aí. E aí, resumindo assim, eu falo que tive muitas experiências bacanas. Eu fiz desde intercâmbio, recebi Caramba. intercambistas também aqui na faculdade, do programa que a gente tem na Polônia. E você foi para lá, né? Fui para Polônia. Eu tive a possibilidade de criar um programa que a gente foi. Na época, a FMU tinha uma parceria com uma universidade no Chile. Uhum. E aí, no começo, todo mundo falou, vão 20 pessoas no máximo, né? Foi um programa que a gente levou 160 pessoas pro Chile. Toda sobre a minha responsabilidade, você imagina? Você Deus. cuidando de 160 160 pessoas. 160 pessoas fora do Brasil, né? Porque Exatamente. 160 pessoas Meu aqui Deus. já é muita coisa. E eu falo que o mais gostoso é que eu trabalhava com o sonho das pessoas. O sonho na carreira, muitas pessoas usavam o nosso departamento para carreira. Isso você orienta nessas 160 pessoas dentro de relações internacionais ou de variados cursos? Variados cursos. Meu Deus. Tinha de todo. A gente desenhou 3 programas. Era o módulo jurídico, pro pessoal Certo. do direito. Era o de negócios, para toda a escola de negócios. E de arquitetura, design e moda. Então, ele se completava praticamente todas as áreas. Caramba. E era um custo muito baixo, né? Então, as pessoas... Teve uma pessoa, eu nunca esqueço, que aquilo até me emociona, assim, que ela virou e falou, Tilly, você só não possibilitou o sonho de eu estudar fora, mas é a primeira vez que eu tô indo viajar de avião. Ai, gente. Imagina o sentimento dela, cara. É um negócio, assim, surreal. E, enfim, não tem preço. É muito bom. E aí, no finalzinho da minha graduação, eu ainda estava trabalhando aqui, me surgiu não, né? Só acendeu mais essa vontade de continuar com o ensino, né? E aí eu fui fazer meu mestrado, tive muito apoio dos professores, de colegas, fiz meu mestrado na Federal do ABC, que era bem próximo de casa. Tive muito apoio também dentro da FMU, porque pensa, o mestrado, qual que é a dificuldade? A maioria das aulas é à tarde. Então, minha gestora na época falou, Tira, não tem problema, você compensa depois, trabalha até mais tarde. Foi parceira, né? Foi parceira. Nesse sentido. E também porque você tem que dar o seu melhor. Você vai compensar aquelas horas, você vai dar um jeito. Isso é muito importante, porque às vezes quando, dependendo, você inicia em uma empresa, em diversas empresas por aí, às vezes você não tem um apoio que você precisa. Então, você fica muito desgastado pelo curso
e também pelo serviço. Claro que você vai ter isso naturalmente ao decorrer dos dias, mas quando você tem o apoio da instituição e de outros serviços, eu acredito que você fique bem mais engajado também, mais interessado. Totalmente. E aí eu finalizei, né, o meu mestrado. Foi uma conquista para mim que não tem preço. Foi muito difícil porque eu estava no meio do mestrado, começou a pandemia. Então foi um processo difícil, mas que eu tive muito apoio também lá e me ajudou. E aí eu passei por outras experiências profissionais. E aí eu tive o gostinho de ir aprender outras coisas que eu não tinha aprendido. Eu falo, hoje você trabalha exatamente na sua área de formação? Não necessariamente, mas toda a bagagem que eu aprendi no curso, em diversas áreas, me ajuda no meu dia a dia hoje. Então, depois eu passei por experiências que eu virei líder de outras pessoas. E ter a bagagem, né, e claro, é um pouco do que a gente vai entrar do lifelong learning. Tudo que eu estou contando aqui é um pouco de lifelong learning, né, de você, onde você quer chegar, o que você está fazendo para pegar as competências que você precisa para colocar em prática. E aí eu falo, hoje eu sou um defensor ferrenho do ensino superior, porque existe um pouquinho dessa dúvida no ar de que será que o ensino, a faculdade vai ser necessária no futuro? Sim. A faculdade foi, e sempre vai ser Sim. uma escola em vários aspectos, né? Porque é ali que você começa a fazer o que você realmente gosta. E você vai desenvolver você como profissional. E aí, hoje, né, eu trabalho atualmente na Alura, né, que é uma escola de tecnologia em cursos livres. Só que eu estou responsável ali pelo desenvolvimento dos alunos e alunas na parte da carreira. Então, tudo que eu trabalhei, conquistei de conhecimento, eu uso hoje no meu dia a dia. E aí, eu acho que passando um pouco, né, dessa jornada, vocês entenderem, né, onde a gente estava, o que a gente fez e onde quero chegar, está muito conectado com essa ideia de lifelong learning. E é exatamente agora que eu gostaria de entrar nesse conceito. Explica pra gente o que é o conceito do lifelong learning. Bem, o conceito do lifelong learning, na prática, ele é simples, mas é no dia a dia que ele se torna, entre aspas, complexo, porque você tem que ser um trabalho diário e constante. Mas o lifelong learning nada mais é do que quais são os seus objetivos e o que você está traçando para atingir ele. Ou seja, eu gosto de dividir o lifelong learning mais ou menos em 3. Para quê, como e o que eu ganho com isso. Vou dar um exemplo para a gente começar a estruturar essa ideia de lifelong learning, né? Depois da pandemia, ou até mesmo antes, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, muitas posições de trabalho mudaram no decorrer dos anos, né? A forma como seus pais trabalhavam, seus avós trabalhavam, seus bisavós trabalhavam, é totalmente diferente de como você trabalha hoje. Muitos empregos e posições já não existem mais. E a tendência é que eles vão, ao longo do tempo, sendo, não desaparecendo, mas transformados. E aí, com isso, você começa a pensar, o que eu estou fazendo para que eu consiga acompanhar essa mudança no mercado de trabalho? Começa a partir daí. Então, é um exemplo prático, né? A gente estava conversando sobre os caixas, né? As pessoas que são caixas. Sim. Eles estão sendo automatizados. Mas e essas pessoas, né? Será que dentro do que ela faz, ela consegue se desenvolver em outro aspecto? Se sim, como? Então, essa parte é o para quê, né? Então, você precisa entender, dentro da sua esfera de trabalho, o que é possível você se transformar. Começa por aí. E aí tem uma pesquisa mesmo que fala que, atualmente, a gente vai trabalhar entre 50 a 70 anos. Da nossa vida. Da nossa vida. 50 a 70. Eu já vi gente fazendo careta. Gente, difícil, hein? 50 a 70 anos, você ralando. E eu vou além.
de 50 a 70 anos, antes era a expectativa de vida. Então, era isso que eu ia falar, mas e a nossa expectativa de vida hoje, pra gente conseguir trabalhar 50, 70 anos? Então a gente tá vivendo mais. Muito mais. Muito. Além disso, essa pesquisa também mostra que você vai ficar mais ou menos em torno de 4 anos e meio dentro de uma posição. Ou seja, durante 60, 80 anos ali, 50, 70 anos, a ideia é que a média é que você fique 4 anos e meio dentro de cada posição. Caramba. Então, a tendência é que você sempre troque mesmo, Isso. né? Engraçado que antigamente, na época da minha mãe, pelo menos dos meus avós, você passava 20 anos tranquilo, exercendo a Na mesma E às vezes posição. na mesma empresa. Mas Era a famosa carreira é- tradicional. Eu acho que Exatamente. isso ainda acontece muito quando você olha pros pais, assim, Sim. da galera. Que, por exemplo, meu pai, ele, que eu não vou chegar a citar, mas ele ficou na primeira... Quando ele veio pra São Paulo morar aqui, ele ficou 20 anos em uma empresa. Uhum. E agora ele começou em outra e atualmente ele tem mais ou menos uns 17 anos nela. Tá vendo? Então Bastante é muito tempo. tempo. Não, isso né? é muito comum mesmo. Só que a gente precisa entender, e essa geração dos nossos pais, nossos avós, Sim. precisam compreender que não é mais assim na Sim. sua totalidade. A gente pode levar em consideração também o fato, você falou da parte de transformação desses cargos, da gente acompanhar. Isso também se dá ao fato das pessoas estarem valorizando mais também o seu serviço, e aí automaticamente elas vão indo atrás de outras coisas. Pô, eu preciso de mais, eu tenho que me valorizar. Então, Totalmente. A gente vai entrar um pouco nesse aspecto, porque tem depois eu posso compartilhar, eu vou compartilhar no meu LinkedIn. Quem Sim. puder depois entra lá, dá uma olhadinha, um gráfico que mostra uma roda perfeita do que se entende sobre lifelong learning. E uma das últimas bolinhas dessa roda você começa a criar o seu desenvolvimento intelectual, a sua razão de ser e estar nesse mundo. E você começa a se valorizar mais. E é exatamente isso. Então, as pessoas... Não é a empresa que precisa de você. Quer dizer, desculpa, não é você que precisa da empresa. É a empresa que precisa de você como profissional. E nessa pesquisa também, a gente indo um pouco do lifelong learning, dentro do seu trabalho, é que mais ou menos você vai girar de 5 anos, vai ser a média de tempo que você vai usar um conhecimento que você aprendeu. Eu, ao mesmo tempo, achei muito, mas muito pouco ao mesmo tempo. Porque alguns conhecimentos, eles são mais estáticos, né? São coisas mais técnicas. Mas mesmo assim, eles sofrem transformação. Então, por isso que você vai ter que aprender. Aquilo que você aprendeu, por exemplo, vamos pegar uma matéria base de um curso de administração. É uma matéria que existe da época que minha mãe aprendeu, da época que eu tô aprendendo agora. Ela tá totalmente diferente. Com certeza. Porque novas ideias, novas propostas, novos conceitos foram criados e elaborados. Então, esse é um pouco do pra quê, né? Então, você precisa entender dentro do seu mundo profissional o que você... Não é o que você corre risco, mas aonde você conseguiria chegar e como que você vai fazer para chegar nisso. E aí a gente um pouco no como, né? E aí aqui é muito interessante porque nessa época e todos os alunos e alunas e quem estiver escutando a gente fala muito, e é uma dificuldade, né? Tem cursos que falam um pouco sobre isso, aprender a aprender. Muitas pessoas têm dificuldade em gravar um conteúdo. Qual que é... Sheila, fala pra mim. Quando você ia ter uma prova na faculdade. Meu Deus, eu ainda lembro. A prova é na segunda-feira. Seja 100% honesta. Qual era o tempo que você estudava para essa prova? Nossa, certeza que era no dia. era domingo à noite, Exatamente. antes de dormir. Fiz 300 milhões de coisas no final de semana. Você passou na prova? Algumas sim. Não, você passou, você está formada. Ah, não, sim, no final das Certo. contas eu tô aqui, linda e plena com meu diploma. Ótimo. Esse é a forma mais comum das pessoas adquirirem conhecimento. Qual que é o problema? Também é a forma mais fácil da gente esquecer esse conhecimento. Ah, sim. Entendeu? Sim. Então, e aí qual que é o como é? A gente precisa ter um pouco de ideia, e isso eu tô falando porque eu também faço isso.
A maioria das pessoas fazem isso. É de tentar... A gente é procrastinador, isso é normal. Mas como é que a gente se prepara para criar um conhecimento que vai ficar com a gente pro resto da vida? É a gente trabalhar ele de pouquinho em pouquinho, diariamente. Todos os dias. Todos os dias. E aí eu falo um pouco do como. Tem pessoas que gostam de ver, tem pessoas que gostam de escutar, e tem pessoas que gostam de colocar a mão na massa. Tá tudo bem. Não sei se vocês já chegaram a ver que tem aquela pirâmide que fala, tantos por cento aprende assim, tantos por cento aprende assim. Já vi. Aquela pirâmide, a gente não pode aceitar ela como uma totalidade para nossa vida. Primeiro que ela não tem nenhum embasamento científico, tá? Alguém começou a criar aquilo e se tornou uma falsa verdade. Alguém pensou que era daquele jeito, mas não. Porque a forma que você aprende é diferente da minha, que é diferente da sua. Sim. O que a gente precisa começar, e aí é um trabalho que eu faço, e eu gosto bastante, é intercalar. Então, por exemplo, eu tenho que estudar, sei lá, vou dar um exemplo aí, vou pegar o exemplo da faculdade. Eu tinha que estudar a história das relações internacionais. É uma matéria complexa. O que eu posso fazer? Primeiro, se o professor autorizar, eu gravei a aula dele, né? Eu vou escutar aquela aula de novo. Vou escrever, fazer fichamento. É o primeiro. Hoje, a tecnologia permite que a gente tenha a maior escola do mundo, com as mais variedades de professores do mundo, disponíveis 100% gratuito, que é o YouTube. Então, você consegue ir lá e escutar um vídeo. Somado a isso, você consegue pegar um livro e ler. Então, já são 3 formas diferentes de você captar e absorver um conteúdo. E aí, você não precisa pegar 8 horas do dia e, eu vou ler tantos essa hora, eu vou ler tantos. Não. Pega um dia, você assiste o vídeo. Escreve um pouquinho o que você achou daquilo. No outro dia, o mesmo conteúdo que aquele vídeo falou, escuta o que o seu professor falou. O que você começa a criar? Você vai fazendo conexões. Não só conexões, mas senso crítico. Porque as ideias que um fala não são as mesmas que a outra. Verdade. E isso é o legal da vida, da faculdade. É criar senso crítico. Porque as ideias não vão ser as mesmas. E tá tudo bem. Você começa a concordar mais, concordar com o outro. Mas o que você tá criando aqui? Conhecimento. Então, é a partir daí que você, né, vai se... Então, o como do lifelong learning é isso. Meu objetivo é esse. Como é que eu faço para chegar nesse objetivo agora? É um pouco do seu autoconhecimento, que a gente fala bastante, e do seu planejamento de carreira. O que eu gosto de falar bastante para os alunos e alunas que a gente conversa sobre esse tema é que o seu planejamento de carreira, ele não é imutável. Ele pode mudar. Ele vai mudar. A gente acabou de falar que a gente vai ter 60 anos de carreira. Você acha que você vai ser a mesma posição, a mesma coisa? Não. Tá tudo bem. Não tem nem como. Não tem nem como. E é isso. E aí, o lifelong learning é um pouco disso. E aí, como você vai absorvendo esse conhecimento. Você falou de aprendizado e tal. A gente pode falar um pouquinho, e aí eu acho que, será que cabe nesse assunto falar um pouquinho de hard, soft skills também, que é algo que o pessoal fala muito, que muitas vezes o pessoal não entende o que é. Como que, às vezes, a gente comenta, né? A pessoa fala, mas o que é isso? É de comer? Aonde vende? Né? Fala um pouquinho pra gente. Ótimo ponto. Eu gosto muito desse tema. Eu gosto muito de trabalhar esse tema. Primeiro ponto que a gente precisa entender. O termo mais comum e que você vai mais encontrar em artigos, em livros, em vídeos, é soft hard skill. O que é isso na prática, gente? Toda vez que você faz um curso, que você aprende alguma coisa, existem competências técnicas, que são aquelas competências, por exemplo, vou dar o exemplo de programação, né? Então, você precisa ter aquela competência de programar. Saber programar é uma competência técnica, né? Porque você está aprendendo ali. Então, todas as competências que demandam um trabalho técnico, na qual você é aquilo é aquilo, porque se você não fizer daquela forma, não vai sair, não vai funcionar. Igual o pessoal daqui, né? Toda essa estrutura desse podcast, o pessoal que está aqui nos bastidores, toda a equipe. Então, esse trabalho é um trabalho técnico. É um trabalho técnico, né?
é uma competência técnica que você precisa desempenhar. Somado a isso, a gente fala muito do soft. E aí, por que hard e soft? Porque há pouco tempo atrás, se entendia que o hard é o que era mais difícil de você conseguir. Ou seja, você tinha que estudar muito, por exemplo, para você saber programar. Sim. E aí, o soft skill tinha muito relação com o comportamento. Então, interação com as pessoas, relacionamento em grupos, comunicação. E se criou essa falsa ideia de que isso era soft, era fácil de você aprender. Que nem sempre é, né? Que, na verdade, a gente descobriu que é tão difícil quanto hard skill. Por isso que hoje, esse termo soft está caindo em desuso. Muitas empresas, instituições usam o termo ou people skill, que tem mais a ver com as pessoas e comportamentos, ou mesmo power skills. Enfim, são diversos temas. O que a gente está cada vez mais com... A gente vai entrar nesse tema de profissional do futuro, de lifelong learning, de mercado de trabalho, é que a cada vez mais skill está se tornando skill. Uma coisa tá... Não importa qual seja. O que a gente precisa entender é onde eu navego mais fácil. Onde são os meus gaps? Tem pessoas que têm mais facilidade. Eu sou uma delas. Eu tenho mais facilidade com people skill. Comunicação, interação, Sim. relacionamento. Se eu for aprender a programar ou for aprender uma coisa mais técnica, eu posso ter mais dificuldade. E vice-versa. Tem pessoas que acabam sendo mais facilidades. Qual que é o propósito? Você entender aonde você precisa trabalhar mais para você virar um profissional mais completo e preparado. Muitas empresas hoje, existe uma pesquisa que se contrata pelo técnico e se desliga do comportamental. Né? A interação com as pessoas é uma dificuldade hoje em dia ainda, muito grande. É bem interessante isso que você está falando, você citou aí o exemplo da programação. Por exemplo, às vezes em uma empresa de TI, né, dependendo, quando o técnico vai, a empresa quer fechar algum negócio com um dono de provedor, empresa, escritório, sempre costuma ir um técnico e mais uma pessoa. O técnico, ele vai todo para fazer aquela análise, todo aquele estudo. Só que como ele tem essa dificuldade de comunicação, às vezes vai uma pessoa que, além de ter uma compreensão do assunto, também entende de vendas. Então, fazendo uma junção para que junto os dois consigam fechar um negócio bacana para a empresa. É exatamente isso. Mas não seria bacana se esse técnico conseguisse também fazer o comportamental? Seria perfeito. Ele não seria ainda mais completo? Sim, não sim. Eu não estou desmerecendo ele como profissional, ele deve ser um profissional incrível. Sim. Mas a empresa ia valorizar ainda mais ele se ele conseguisse tomar esses dois papéis. Como vice-versa. Como se eu soubesse programar e tivesse essa relação, eu ia me tornar. Então, um pouco disso. Hoje em dia, para você se tornar um profissional mais capacitado, mais preparado, você precisa assumir onde você precisa melhorar. Sim. Né? E pode parecer algo que é comum, mas na prática se torna difícil. Então, porque aí também cabe da pessoa fazer essa autoanálise, né? Autoconhecimento, Se olhar no espelho, Uhum. falar, olha, eu tenho isso, são esses os meus pontos fortes, eu consigo desenvolver bem essa área, mas eu também tenho esses pontos de melhoria. Então, é necessário também esse autoconhecimento, Totalmente. Né? E aí, aqui, muitas instituições estão fazendo isso, e aí eu falo novamente do papel importante da faculdade, da universidade. Hoje, esses centros de ensino entendem a importância disso e percebem que o mercado de trabalho já precisava que ele saísse assim da instituição de ensino. Então, tanto onde eu trabalho, a gente procura desenvolver e trabalhar isso, como eu sei que aqui na FMU e na FIA-FAAM existe um departamento específico para isso, para te ajudar. Sim. Que você pode procurar e se desenvolver. Não só aqui, como outros conteúdos que você pode encontrar na internet, etc. Que acaba estando relacionado ao nosso lifelong learning. E falando, então, a gente falou bastante sobre as skills, né? Eu queria
abordar também um pouquinho desse tema do profissional do futuro, né? Já que a gente falou tanto de Sim. habilidades e... Qual que é o perfil do profissional do futuro? Bacana. Existe uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que ele mostra exatamente quais são as competências que se espera do profissional do futuro. Não vou passar todas aqui, senão vai acabar ficando cansativo, mas eu recomendo fazer a leitura. Tem em português, é super acessível, é muito, muito interessante. Mas, o que eu posso dar de dica, e o que eu levo até para minha vida, é que o profissional do futuro, e lá na Alura a gente bate muito nessa tecla, é que se espera-se que o profissional do futuro seja um profissional em T. Não sei se você já conhece esse termo, esse conceito. Não, explica um pouquinho pra gente. O profissional em T nada mais é do que, imagina a base, né, do T, que é aquela base mais comprida na horizontal. Ali a gente fala que são os conteúdos que você tem que ser generalistas. Ou seja, lembra que a gente falou lá, para quê? Então, o que eu preciso estudar? Onde é o meu objetivo? Como eu consigo ser diferente dentro da minha atuação naquele momento? É cada vez mais expandir o seu conhecimento. Não que você precisa aprender ao máximo aquele conhecimento, mas você precisa saber. Então, eu estou trabalhando no QRH, mas é legal saber sobre liderança. É legal saber um pouquinho sobre programação. É legal saber um pouquinho sobre o inglês. É legal saber um pouquinho sobre relações interpessoais, enfim. Tudo que você acha que é interessante para você desenvolver naquele ambiente que você está, naquela área que você está, faça. Os seus conteúdos generalistas. Se torna um profissional generalista. Mas existe algo que você precisa ser realmente especialista. Que aí a gente faz o nosso T, que é na vertical. É o que você precisa ser profundo. Então, dentro de alguma área que você trabalha, naquele momento, né, daquela fase daquela sua vida, e geralmente a gente faz no que a gente gosta e que a gente ama, você vai estudar e tentar ser, não o melhor, né? Porque a gente tem que ter humildade que podem existir pessoas melhores que a gente, mas a gente tem que dar o nosso melhor naquele momento. E é isso, você precisa ser especialista, profundo, em algum tema que você vai estudar, para que você, enfim, forme esse profissional. Então, a gente fala profissional em T, é isso, você tem que ser generalista em alguns assuntos, né? Para que você forme esse seu conhecimento, essa sua capacidade de relacionar assuntos, e você tem que ser especialista em algo para que você consiga se diferenciar dentro daquela área que você está trabalhando. Uma coisa complementa a outra, sabe? Sim, sim. Diferente do que era antigamente, né? Antigamente eu acho que as pessoas eram muito mais técnicas, né? Muito mais. Muito focadas. E justamente por isso passavam, acho que, tanto tempo num só lugar, executando uma só função, né? E eu acho que isso está muito ligado também. Eu fui para essa área de tecnologia, eu fiquei encantado que hoje a gente passou por várias revoluções, né? Revolução industrial, revolução digital, e a gente está na revolução... E num período muito estreito muito de estreito. tempo, né? E a gente está agora na revolução da informação, né? E a tecnologia, ela está aí exatamente para isso. A gente tem que não tentar lutar com ela, né? A gente fica preocupado, meu Deus, esse software, isso daqui vai roubar meu emprego. Não. É como eu me complemento a isso. Tem no meu LinkedIn também um artigo que a gente fala sobre a Human Skills, que é como que o Machine Learning, que hoje é o aprendizado das máquinas, vai se relacionar com os profissionais no futuro. Então, é algo que a gente ainda não presenciou, que a gente ainda não passou 100%. A gente está passando por esse processo. Cabe a gente, nós que estamos no mercado de trabalho atualmente, entender e tentar passar pela melhor forma possível. Que é como? Aplicando o Lifelong Learning. Sabendo que a tecnologia vai estar aí para mudar a todo momento, que a gente precisa acompanhar isso e se modernizar, se atualizar. E assim a gente vai crescendo como pessoa e principalmente como profissional. É muito bom ele falar isso, o termo ação, porque você já tá, que nem você falou no começo, às vezes as pessoas, dependendo, ela precisa de
só uma palavra, um empurrãozinho, a gente estava conversando, né, para ela poder chegar até onde ela deseja. E aí já fica também para os estudantes que estão terminando a faculdade, que às vezes quando você sai, a principal insegurança de um estudante é saber, tá, eu terminei, mas será que eu vou conseguir exercer realmente o que eu quero? Será que eu não vou acabar me perdendo? Tem a brincadeira de, por exemplo, dos Ubers, que alguns saem, fez administração ou advocacia, mas acabou indo para a área, né? Porque estava muito difícil encontrar na sua. Então aí já acaba respondendo e cessando essas dúvidas que o jovem tem, né, quando tá saindo. Isso que você comentou agora também, eu acho que é uma outra coisa que é legal. Não é para todo mundo que está escutando, a grande maioria que está escutando isso, talvez não vai passar por essa fase agora e talvez não tão cedo. Mas você deu o exemplo, por exemplo, do Uber, né? Eu acho que... E hoje a gente sabe que muitas das pessoas, né, no nosso país estão trabalhando dessa forma informal, né? Não deixa de ser um trabalho que é muito importante, roda a economia, né? Faz a economia rodar, mas que são trabalhos informais e que muitas das vezes a pessoa não vai, a não ser que seja um desejo dela mesmo e tá tudo bem, ela talvez não vai ficar isso pelo resto da vida dela. E por que eu tô entrando nesse assunto? Porque tem muitas pessoas, hoje em dia, que se formaram em determinadas áreas, trabalharam nessas áreas, mas elas não são totalmente felizes. E aí, ou é por escolha, porque tá faltando oportunidade, mas o que a gente tá vendo cada vez mais, e principalmente na área de tecnologia, mas em todas as áreas, pessoas que não eram da área de tecnologia e vice-versa, a gente tá vendo uma transição de carreira. Então, pessoas que antes se formaram, por exemplo, em direito, estão indo para a área de tecnologia. Ou pessoas que estavam na área de tecnologia e acabaram se descobrindo e tá tudo bem. É um pouco daquilo que a gente falou. Você vai ter 60, 70 anos de carreira. Tá tudo bem você mudar. Né? Tem tempo muito pra tempo. Mudar. E isso também não impede também da pessoa passar ali por várias áreas dentro da carreira dela, Total. né? Porque o conhecimento que ela carrega, a experiência que ela carrega lá de outras áreas, com certeza vão ser aplicadas aí para onde ela for, né? Com certeza. Tudo é conhecimento, né? A gente volta a falar um pouquinho lá do generalista. Tudo é conhecimento. E aí, também vai estar no meu LinkedIn, né? Eu também não vou passar aqui, que é um pouco extenso passar por cada, mas tem um gráfico que mostra, né, o desenvolvimento da busca do lifelong learning, né? E uma dos últimos, né, que ele passa é que você começa a descobrir e você começa a ficar... A gente fala muito sobre... Eu gosto muito dessa relação. A gente fala muito sobre ser dependente, né? Ter a sua dependência financeira. Sim. Claro, isso é muito importante, né? Mas você já pensou em ser dependente intelectualmente? Depois de alguns anos, você já adquiriu conhecimento, você já adquiriu experiências, que você consegue escolher o que é melhor para você, o que é melhor para sua carreira. E aí você começa o quê? Achar o seu propósito de ser e viver. Você começa a viver muito melhor assim. É normal no começo da nossa vida, da nossa carreira, a gente ficar um pouco angustiado, preocupado, ter medo. Você falou, né? As pessoas saem da faculdade, meu Deus, e agora? E agora? Calma. A gente tá numa sociedade muito ansiosa. E é a nossa sociedade. Mas a gente precisa ter a certeza do nosso papel. Claro, eu falo muito isso, de ir à luta, né? De a gente buscar e ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas metas. Mas ter a noção e a percepção de que com o conhecimento, e um conhecimento que você gosta ainda de ser praticado e executado, as coisas começam a ficar mais fáceis depois de um tempo. Né? Eu acho que esse é um ponto que levanta muito entre as pessoas do passado no mercado de trabalho, as atuais, que, por exemplo, às vezes a gente pega um caso ou outro, assim, até mesmo pelas redes sociais, alguns não, vários, né? De pessoas que às vezes se formaram, são formadas, iniciaram no trabalho que nem você falou, estão passando por esse processo, acabam trocando de área, ou então alunos que já estão quase finalizando a faculdade, aí do nada viram uma chavinha e ele fala, tá no penúltimo semestre da faculdade, mas decidiu desistir. Um caso que ocorreu de uma menina que eu acabei conhecendo, ela falou que ela ia se formar em administração
E aí a família dela era bem firme com relação a isso e tal. E quando ela tava a ponto de se formar, ela falou assim, tá, eu não quero isso pra minha vida, mas... Já tava quase lá no final. Já tava quase, tava faltando muito pouco. E ela decidiu, saiu da faculdade, saiu do emprego que ela tava naquele momento. E ela foi... A intenção dela primeiro foi viajar. Ela falou assim, eu vou viajar que eu quero viver, eu quero me autoconhecer. E assim ela foi atrás de outra carreira, inclusive, eu não tenho certeza se foi relações internacionais, mas ela foi seguir outra carreira. Claro que a família dela foi bem oposta a isso, porque, bom, às vezes as pessoas, elas não se acostumam, não gostam, às vezes pretendem ficar no conforto, naquele conforto do que é seguro naquele momento, do que arriscar ir pra cima de coisas novas, né? É exatamente isso que é outro termo que a gente usa bastante e realmente faz sentido. Em alguns momentos da nossa vida, por mais difícil que seja, a gente precisa sair da zona de conforto. E ela saiu da zona de conforto dela, porque ela foi buscar a felicidade dela. E tá tudo bem. Que, na verdade, é um investimento, É um investimento, né? é um investimento em você. E é o que você falou, para algumas pessoas e família, etc., sai um pouco do que é o padrão, né? E acaba... E não é porque a família não quer te ver feliz, é porque ela fica preocupada com você. Exatamente. Mas você precisa mostrar que talvez a felicidade que eles acham, fica preocupada, vai ser maior se você continuar naquilo que você sabe que não é a sua ideia, né? E a gente vai aprendendo, né? A gente vai se desenvolvendo. Agora, Atílio, pra gente terminar o programa de hoje... fazer igual o João, né? Vozinha de fundo. Se deixar, a gente vai longe. Se deixar, vai, né? Mas só para terminar aqui, conselhos para estes jovens universitários que estão aí para se formar, ou os que vão entrar. Qual que é o seu conselho para essas pessoas? Perfeito. Bem, tentar resumir, tá? Primeira coisa, se você ainda está na instituição, na faculdade, tenha em mente que a sua primeira rede de networking, o que é rede de networking? É os contatos que você vai levar para sua vida, seja nos próximos anos ou sua vida inteira. Elas começam realmente no ensino superior. Sim. Né? Seus professores, seus colegas, seus coordenadores, todo mundo, porque a chance de você se cruzar e se interagir com eles é muito maior no mercado de trabalho. Então, tenha isso em mente. Use o máximo que a instituição te oferece, e aqui eu tô falando que eu sempre tive muito isso para mim, que atividades extra-classes, às vezes não só da instituição, o que você puder acompanhar e experimentar, faça. É o seu momento. Ah, mas eu trabalho, tal. Ok, tem como, se organiza. Às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguns confortos, algumas... Né? Eu quero sair esse final de semana, eu sei, eu também gosto de sair, todo mundo gosta. Mas quero dormir até mais tarde. Quero dormir até mais tarde, mas a gente abre mão de alguns finais de semana pra gente ficar ainda mais feliz no futuro. E aí, o meu conselho que eu dou é isso, você se descobrir mesmo, se não tá feliz com aquele curso, vai buscar outra coisa. E uma outra coisa que eu acho interessante é a busca de conhecimento também, eu sempre acho você buscar algum mentor. Ter mentores na nossa vida é muito bom. Mesmo que sejam mentores que você não tenha um contato pessoal. Hoje a tecnologia nos permite isso. Você acompanhar no Instagram, no LinkedIn, no TikTok mesmo. Pessoas que são exemplos para você. E que para aquele momento, para suas metas, né, seus objetivos que a gente comentou lá atrás, são importantes você ter um guia. Então, um mentor é muito importante. E, no final, você saber que tá tudo bem se você errar, se você não gostar daquilo. A gente vai ter tempo na nossa vida. A gente só precisa ter responsabilidade, consciência e ir atrás e lutar para que nossas metas, os objetivos sejam alcançados. Perfeito. Atílio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. Você enriqueceu muito, com certeza, esse tema, esse programa como um todo, né? Porque um dos propósitos desse podcast é fazer essas conexões, né? É levar ao público o conhecimento. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade, você cedeu um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço, eu acho que aquilo lá faz parte do lifelong learning, né? A gente está levando conhecimento e a gente tem que ser aberto, transparente. Para quem ficou com alguma dúvida, o meu LinkedIn é fácil de encontrar, pode me encontrar, me chamar. Eu tô Só sempre... jogar lá, Atílio Atílio Santos. Santos. Não tem muitos atílios, né? É um Ou seja, nome que não é um tão nome comum, diferente. né? Sim. Tem mais alguma rede social sua que você gostaria de apresentar pro pessoal, Olha, divulgar? Para que eu divulgo mais é o LinkedIn mesmo, porque é lá que eu concentro coisas tanto profissionais e mais pessoais também, se a pessoa quiser me chamar. Uhum. Eu estou concentrando por lá, tenho alguns planos nesse próximo ano, mas para agora é o LinkedIn. Então, se sintam à vontade, confortáveis para me procurar lá. E eu quero agradecer novamente, eu tenho um carinho enorme pela FMU, um carinho enorme por tudo que eu vivi aqui, eu sou o que eu sou hoje graças aqui. E eu fico à disposição. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Até uma Até, próxima. Atílio, muito obrigada. E Muito pode ter obrigada certeza mesmo. que as portas aqui estarão sempre abertas Com para certeza. você. Obrigado. Camila, agora é a hora, Camila. É a hora que a gente vai jogar aquele QR Code nesta tela para você que é aluno FMU FIAN-FAAN, para você acessar o nosso clube de vantagens, gente. É um clube de vantagens com cashbacks para você usar nos maiores e-commerces do país, para você fazer aí as suas comprinhas online, tá? Então, você que é aluno FMU FIAN-FAAN, escaneie esse código QR Code aqui que está na tela, tá? E para você que não é aluno, eu já falei, corre lá no portal.fmu.br, dá uma olhadinha nos nossos cursos, nos cursos de pós, você com certeza vai encontrar um curso perfeito para você e melhor ainda, né? Você vai ter acesso também a todos os privilégios que só um aluno FMU FIAN-FAAN tem. Camila sabe muito bem disso. Com certeza, é isso aí, pessoal. 2023 chegou, e a partir de fevereiro a gente volta às faculdades em si, então vamos pisar, vamos começar com o pé direito vamos aí, mudar né? esse ano, né? Vamos aprender, vamos começar o ano colocar aí. tudo em prática. Exatamente. Hoje, esse ano é a meta de muitos, vamos realizar muitos sonhos Realizar sonhos, fazer exatamente. mais expectativas, por aí vai. Então não perde tempo, tá? Acessa lá portal.fmu.br e vai realizar seu sonho, viu, meu filho? E esse foi o programa de hoje. Camila, muito obrigada por dividir essa bancada comigo novamente. É sempre bom estar aqui, é sempre uma bom a gente delícia, estar né? comentando. Muito obrigada. E para vocês que estão aí, gente, um beijo e até a próxima. Tchau.